Falando nessa relação com prefeitura, como é que tá lá na Câmara agora, o senhor que é o líder do governo, como eu falei, né, assumiu a função nesse ano, anteriormente era o Juvenil Silvério, que também é do PSD, o mesmo partido do senhor e o partido do prefeito. Como é que tá a relação com a Câmara lá, esse ano que também mudou a presidência, antes era o Robertinho da Padaria, do Cidadania, agora tá o Roberto do Eleven, do PSDB, mas que é também da base aliada do prefeito. Como é que está essa relação lá entre os vereadores? Sim, primeiro eu sempre agradeço o prefeito, porque você ser líder de governo é um cargo de assim, confiança do prefeito, né? Líder de governo é aquele vereador que vai levar as propostas da administração pública, da prefeitura, para ser debatido dentro da nossa casa, né? E colocar com que projetos sejam projetos bons. Aí a gente discute isso, né? Hoje nós temos uma base aliada muito boa, né? São 13 vereadores que sempre ajudam a cidade a progredir. É a maioria, então, a maioria. São 13 vereadores que ajudam muito a cidade a progredir, né? E temos vereadores independentes, temos vereadores de oposição. O Tomás é um independente, por exemplo, o PT já é oposição. Agora a gente viu aí recentemente, né, Matheus, que alguns vereadores do PSDB, assim, foram para a oposição. Tradicionalmente do PSDB, que têm apoiado algumas ações de vereadores petistas. A gente pode citar aqui, o Dulce Rita e o Dr. José Cláudio, né, que se aliaram ali a Amélia e a Juliana, né? Sim. São vereadores que eu tenho admiração, são meus amigos, né? Sempre estiveram junto aí com a base, sempre apoiando o Felício, o Anderson, né? O Felício então como prefeito, o Anderson agora como prefeito, estiveram junto, por algumas desavenças, eu acho que faltou um pouquinho de diálogo, assim, aí eles resolveram, ideologicamente ou politicamente, caminhar num outro patamar, né? Não sei se é um planejamento também, né? Estamos chegando aí nas eleições, ano que vem nós temos as eleições, tem campanha, chega de repente, cada um tem o seu planejamento, um quer sair a deputado, outro quer sair a prefeito, outro quer trabalhar com outro tipo de prefeito, ou, né? É de cada um. Eu tenho um bom relacionamento com todos, sempre tento conversar muito com todos, né? Muitas vezes eu consigo que votem totalmente favorável aos projetos, tem vezes que não consigo, mas mesmo assim eu entendo a colocação deles ou a forma que eles queiram caminhar, mas são grandes parceiros e eu acho que se da articulação do projeto deles, eu acho que faz parte de todo o processo. Só não pode, eu sempre falo para eles, só não pode... de repente votar contra um projeto que vai atrapalhar a cidade, que vai ter problema de orçamentário, certo? Por questão política. Eu tô com esse grupo aqui, eu vou votar naquilo e vai dificultar a cidade. Isso aconteceu muito na época do prefeito Carlinhos. O que aconteceu? O Felício teve que assumir a cidade com mais de 300 milhões em dívida. Você entendeu? E que muitos desses vereadores entenderam isso quando assumiu e eles votaram parcelamento na época. Que viu a dificuldade que é. Agora, eu sempre peço, só não pode caminhar para o lado político que faça que a cidade volte a isso. A gente tem que caminhar bem, a cidade é muito boa, primeira cidade do Brasil, cidade inteligente, cidade que fez aqui, elegeu os dois, o governador e o vice-governador. Se não fosse uma cidade exemplo, se não fosse uma cidade referência, eu já falei para você do esporte, tem a da Cracolândia lá, o Felício está levando todos os projetos daqui para lá. Entendeu? Já tem a câmera de reconhecimento facial, já está fazendo a São Paulo Unida, que é a de segurança, como tem São José Unida aqui, tudo com ideias de São José. São José tem um trabalho referencial, não é só para o estado de São Paulo, é para o Brasil. Falei da educação que juntou 5 mil jovens dentro de um programa que não existe, só em São José. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que nós estamos caminhando na direção certa, as coisas estão indo bem, tem que ter oposição, eu acho que sempre tem que ter oposição para a gente sempre discutir todos os projetos que de repente tem outra visão, é importante, porque daí a gente tenta sentar e conversar, a gente tem que dialogar, né? Agora, fazer política por política que possa atrapalhar a cidade, isso aí a gente já não vai caminhar desse lado. Aí a gente tem que ter a nossa ação como líder também, né?